na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. How are you? Very well. You're welcome. Can you help? No versículo 18, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Antes de tudo, eu quero agradecer pela presença de vocês na sexta-feira lá em casa. Quem pôde estar lá comigo, muito obrigado. Obrigado pelos parabéns lá no grupo. Obrigado para quem me mandou mensagem pessoalmente. Obrigado por quem lembrou, né, do meu aniversário. Fico muito feliz por isso, porque eu gosto de festa, eu gosto de aniversário. Algumas pessoas não gostam, estão falando que algumas pessoas não gostam de comemorar. Eu gosto de casa cheia. Eu sou assim, eu sou grato por isso, tá bom? Muito obrigado, e Deus continue te abençoando. Foi muito bom, foi maravilhoso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 em diante. O Senhor deu-me uma palavra a esse respeito, a essa temática, de uma maneira bem diferente, mas eu creio que é Deus falando comigo, nos dando uma direção para o tempo de hoje. E com ele enviamos aquele irmão. É isso mesmo? Eu tô no errado. Não, aí tá certo. O errado sou eu. É brincadeira, né? Você tá em crônicas, é brincadeira, né? Engraçadinha, né? Isso é porque é minha esposa, cara. Amém. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Já estudei sobre isso, já preguei sobre isso, mas eu acho engraçado e ao mesmo tempo eu me emociono quando Deus nos mostra alguma coisa relacionado às suas escrituras e a gente tem um entendimento um pouco melhor. Obrigado, Esco. Um pouco melhor. E não que mude o que está escrito aqui, mas na verdade a gente se aprofunda um pouco mais para poder entender o que o apóstolo Paulo estava falando aos coríntios. Ah, meu Deus! E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Ele nos reconcilia
com Ele mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu esse ministério, que é o ministério da reconciliação. Eu já vou entrar nisso. Mas de que ele está falando aqui? Do que ele está se reconciliando? Eu fico imaginando os teólogos, lá na época ainda antes de Jesus, tentando entender as profecias, antes da vinda do Messias, tentando entender as profecias naquele tempo, porque naquele tempo já haviam diversas profecias, e apesar do livro de Apocalipse ainda não teria sido escrito ainda, porque foi escrito por João, mas existia principalmente um livro muito profético, que é o livro de Daniel, ao qual ele é lido junto com o livro de Apocalipse, para poder entender os últimos dias, os últimos tempos. Mas aí eu fico pensando, os teólogos daquele tempo, estudando as profecias de Daniel. E uma das profecias de Daniel fala que viriam 70 semanas, e dentro dessas 70 semanas haviam muitas coisas proféticas acontecendo. Preste atenção aqui, querido, Deus vai te trazer uma revelação muito tremenda. Haviam muitas coisas proféticas acontecendo. E eles vão contando o tempo, e principalmente aqueles que eram estudiosos da parte de Deus, que estavam entendendo que o tempo estava chegando, e quando o Messias se manifesta, eles falam, é agora. Porque as 70 semanas de Daniel, na última semana, é aquilo que a gente conhece para os dias de hoje. Fica tranquilo que é só a introdução, a gente já vai entrar. É só para tu entender o que Deus está falando aqui. E na última semana seria a semana da grande tribulação. Seriam os 7 anos. Os famosos 7 anos que a gente ouve falar por aí. Que alguns acreditam que o arrebatamento seria antes, outros acreditam que vai ser depois, outros acreditam que nem vai ter. Mas enfim, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, porque todos acreditam que vai acontecer uma grande tribulação e que ela vai durar 7 anos, 3 anos e meio tranquilo, de paz e tal, e se reconcilia com Israel, mas 3 anos e meio de uma grande tribulação. Enfim, mas o que é notório é que eles vêm contando desde Daniel essa profecia. E eles vão conseguir entender que semanas, na verdade, tem a ver com 7, e que tem a ver com 7 anos. Eles não estão tirando isso da cabeça deles, é pelo próprio livro, é pela própria Bíblia que eles estão tendo entendimento. E eles vão fazer uma contagem, preste atenção nisso, gente. E eles vão fazer uma contagem. E eles vão contar desde a saída da Babilônia, onde seria basicamente a primeira semana, ou o tempo que Israel estava ali na Babilônia, e quando ele sai dali, de lá até Jesus entrar em Jerusalém, montado na jumenta, bateu 69 semanas. Ou seja, seriam 490 anos. Mas, naquele tempo, estava batendo 483 anos. Ou seja, faltava apenas 7 anos para se cumprir o que Daniel tinha profetizado. Então virá o anticristo, e ele fará uma aliança com Israel, e haverá um tempo de paz, e haverá um tempo de muita tribulação, porque ele vai profanar o templo. Então se esperava naquele tempo, que os teólogos naquele tempo estavam esperando que se cumpriria a 70ª semana. E Jesus, ele entra
montado numa jumenta. Ele morre. E acho que deu alguma coisa errada. Mas ele ressuscita no terceiro dia. Opa, tá valendo ainda. E ele começa, a partir daquele momento, de verdade, o evangelho se propagar. Então agora virá o fim. Mas o fim não veio. Se passaram 2000 anos. O que aconteceu com os 7 anos da profecia de Daniel, que estava pronto para poder se cumprir? O que aconteceu? Os judeus esperavam o Messias, mas quando o Messias veio montado numa jumenta. Não, esse não é o Messias. Quando o Messias veio, ele morreu. Não, esse não é o Messias. Quando o Messias veio, ele não derrubou o Império Romano. Não, esse não é o Messias. Quando o Messias veio, fique pasmo agora, tá? Quando o Messias veio, ele se revelou aos gentios. E a gente vai começar a partir daqui. Quando o Messias veio, ele se revelou para um povo que não o clamava, que não o adorava, que não o conhecia. E ele se revela para esse povo. E ele deixa bem claro, através dos próprios evangelhos e através principalmente das cartas de Paulo, por que ele estava se revelando para o novo povo. Foi porque ele deixou de amar Israel? Não. É porque ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o Deus que era o Deus de Israel passou a se tornar o Deus do mundo inteiro. E o que ele fez para isso? Constituiu a igreja. Através de quem? Através de Cristo. Ou seja, o que era para se cumprir na entrada em Jerusalém de forma triunfante, através de Jesus, Deus fez assim, para tudo. Por que para tudo? Porque eu vou tratar com os meus filhos que vocês não conhecem ainda. Depois de eu resolver tudo isso daqui com eles, a gente retorna. Tem noção? Deus abriu um parêntese até hoje de pelo menos 2000 anos por causa da rebeldia de Israel. Mas ainda era um propósito de Deus. Era um propósito de Deus na eternidade. Porém, por causa da rebeldia de Israel, já se passaram 2000 anos. 2000 anos que Cristo está reconciliando consigo mesmo o mundo. E que tem se manifestado em nós para que a gente possa reconciliar o povo com Ele. São 2000 anos de parênteses. São 2000 anos de espera que era para se cumprir naquele tempo. Ainda há de se cumprir. Vieram outras profecias dizendo exatamente sobre isso, dizendo exatamente sobre a igreja. Mas essas profecias, elas vieram pelos apóstolos, pelos profetas daquele tempo, mas só que do tempo da igreja primitiva. Então, por isso os judeus, eles ainda não acreditam que o Messias já veio.
mas que está ainda aguardando a vinda desse Messias. Porque eles não conseguem aceitar que Deus amou o mundo e não apenas a Israel. Eles não conseguem aceitar que Deus nos amou. E o que isso tem a ver conosco? Muita coisa. Abra aí agora a sua Bíblia. Em João, no capítulo 15, no versículo 7. João, capítulo 15, versículo 7. Tem que mudar essa Bíblia, né? João, capítulo 15, versículo 7. Olha a importância disso. Por que eu falei tudo isso? Por causa disso aqui. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Tu tem noção do trabalho de Deus? Para que essas escrituras se cumpram na nossa vida e a gente possa viver a totalidade de Deus em nós. Tu tem noção do trabalho de Deus? O que Deus ele veio fazendo ao longo do tempo, ao longo dos séculos, para que a gente pudesse viver a totalidade da sua palavra ou a plenitude do seu evangelho? Tem noção do que o Senhor veio fazendo ao longo dos anos, para que a gente pudesse agora pegar o evangelho e viver ele de qualquer maneira, de qualquer forma? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Tem tudo a ver com o ministério da reconciliação. Porque o ministério da reconciliação faz com que a gente esteja em Cristo, e a palavra dele em nós, para que a gente possa viver tudo que a gente quiser. Só que a gente não consegue perceber ao longo do tempo o que Deus fez pelas nossas vidas. A gente não consegue perceber o que o Senhor realizou ao longo dos séculos, para que a gente pudesse estar aqui agora. E a gente acaba vivendo de qualquer maneira, achando que está tranquilo, achando que no final vai dar tudo certo, porque eu posso levar a minha vida do jeito que quiser, que vai dar tudo certo. Um Deus que para o tempo, por causa de uma promessa que ele tinha para Israel, para poder salvar um povo que não conhecia, que não amava, que não clamava, e que se passaram 2000 anos. Tu acha mesmo que no final de tudo, ele vai falar assim: tudo bem, está tudo certo? Você não conseguia mesmo. Você era humano. Um povo que já nasceu, que já era a videira. Ele conseguiu arrancar, tirar e lançar fora, que dirá com aqueles que foram enxertados, que somos nós. Que dirá com aqueles que foram enxertados? Você acha mesmo que a gente, quando chegar nos últimos dias, Deus vai levar em conta
a nossa falta de conhecimento, a nossa falta de responsabilidade. Não porque o meu pai era assim comigo, não porque a minha mãe era assim comigo, não porque a minha família agia dessa forma comigo. Depois que Deus fez tudo por você, depois que Ele moveu o mundo inteiro por amor à tua vida, tu acha mesmo que Deus vai levar em conta as nossas bobeiras, as nossas picuinhas, os nossos problemas ridículos? Depois do trabalho terrível, e Deus usando profetas, e profetas sendo mortos, profetas sendo cerrados ao meio, profetas morrendo apedrejados, tu acha mesmo que no final dos tempos Ele vai chegar e não, tá tudo certo, vem, tá tranquilo, é do teu jeito, não é do meu não, é da tua maneira, não é da minha não? Tu acha mesmo que Deus vai agir dessa forma? Depois de Deus ter movido céu, terra, tempo, séculos, anos, profecias, homens de Deus, mulheres de Deus, tu acha mesmo que vai ser do teu jeito? E que não vai ser do jeito dele? Deus usou profetas ao nível de casar com prostitutas. Deus usou profeta ao nível de se expor para uma nação inteira. Deus usou profetas, discípulos e apóstolos para poder morrer pelo seu evangelho. Em mortes, uma mais sinistra do que a outra. Deus usou pessoas ao longo do tempo para bater de frente com líderes que queriam oprimir a sua igreja. Como Ele usou Martinho Lutero, Calvino, entre outros. Deus vai usar um monte de profetas para dar sua vida no século XVIII, no século XIX, no século XX. Tu acha mesmo que vai terminar do teu jeito? E não do jeito dele? Deus usa Daniel para uma profecia de 490 anos. Quando chega a 483 anos, ele para tudo, porque ele ama o mundo inteiro. Tu acha que ele vai se submeter a mim e a você? Tu acha mesmo que Ele vai se submeter às nossas vontades? Existem princípios estabelecidos no reino, e ele é simples. Um deles é esse que nós acabamos de falar: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedirás tudo que quiserdes, e será feito. Não, não é do nosso jeito. É do jeito do Pai. É do jeito do Senhor. Deus se moveu com tanta força sobre essa terra, usando pessoas ao longo do tempo, cara.
para que o evangelho pudesse chegar até nós. Tentaram parar a igreja, tentaram parar a palavra de Deus. Roma vai trazer o evangelho, o cristianismo para eles. E através da religiosidade romana, eles vão tentar parar o crescimento do evangelho. Deus vai usar pessoas como Martim Lutero, entre outros, para poder romper com a igreja. E o evangelho continuar expandindo. Pessoas sendo mortas na fogueira, sendo queimada, crucificada. Tu acha mesmo que no fim de tudo vai prevalecer o que a gente quer? Não, Deus não é assim, porque o nosso Deus bondoso, Deus é justo, filho. Deus é justo, e a sua justiça permanece para sempre. Então ele não vai se submeter à nossa vontade, nós vamos se submeter a ele. Então você pede tudo o que você quiser. Israel era o povo escolhido. Israel não existia e Deus fez nascer do nada. E ele começa a abençoar Israel de uma forma extraordinária. Mas Israel começa a se separar de Deus. E foram punidos ao longo do tempo. E mesmo assim eles voltavam a fazer errado, e Deus abençoava, e Deus levantava profeta, e Deus levantou juízes, e Deus levantou reis. Mas mesmo assim eles voltavam a fazer as mesmas coisas. Em inúmeras passagens, Deus falando através dos profetas, dizia o seguinte: eles estão tentando causar ciúme em mim. Fique tranquilo, que eu vou causar ciúmes neles. E aí, a partir desse momento, ele começa a se revelar através de Cristo para a igreja. Já se foram 2000 anos. 2000 anos. No ano 70 depois de Cristo, Israel foi espalhado pelo mundo inteiro. Quase deixou de existir. No ano de 1939 até 45, morreram mais de 6 milhões de judeus no Holocausto preparado por Hitler. Quase deixaram de existir. Ele conseguiu entrar na mente de líderes que estavam fora da Alemanha para criar campos de concentração e matar judeus. Passaram-se mais de 2000 anos. Em 1948, se forma mais uma vez o Estado de Israel, a nação de Israel. E a partir daquele momento ali, Israel voltando a ser uma nação, acredita-se que começa-se então a restauração do povo de Israel. É por isso que muitos acreditam que a gente está pertinho das 7 semanas. Perdão, da última semana dos 7 anos. Que está muito próximo. Eu não quero levar minha vida de qualquer jeito, de qualquer maneira mais. Tomando banho hoje e pensando na palavra,
eu pensei, e se Jesus voltasse agora? Será que estaria pronto eu para poder estar com Ele? Com arrebatamento, sem arrebatamento, antes ou depois, uma coisa é fato, todo mundo concorda, Jesus vai voltar. Ninguém sabe o tempo, mas uma coisa todo mundo concorda, Jesus vai voltar. Outra coisa que todo mundo concorda, só alguns doidos por aí que não, é que não existe uma data marcada para isso, mas existem profecias, e esse dia está próximo, Jesus vai voltar. Isso vai acontecer. Estamos nós prontos para isso? Para estarmos com Deus a partir de já, a partir desse momento. Se Jesus chama a igreja hoje, estamos prontos para isso? Quer você creia ou não, Jesus vai voltar. Estamos prontos para isso? Estamos vivendo como se Jesus fosse voltar hoje? Estamos vivendo como se Jesus fosse voltar logo? Não tem a ver em você abandonar tudo. Tem a ver que em todo lugar, em toda situação que você estiver vivenciando, você está vivenciando Cristo. Tem a ver em ser cristão 24 horas por dia. Meu irmão, minha irmã, Jesus não vai fazer do nosso jeito. O trabalho foi muito grande através dos milênios de anos. Porque talvez você pense assim, eu estou vivendo um tempo difícil. Não sei quanto tempo. 5, 10, 40, 50, não sei. São milênios. Milênios. É muito tempo. Que Deus vem trabalhando com o mundo inteiro para que o mundo possa se converter a Ele. É muito tempo. O que o Senhor tem feito até aqui não vai ser em vão, querido. Nada vai passar despercebido, nada vai passar batido aos olhos de Deus. Porque logo, logo, Jesus pode voltar para mim e para você. Estamos prontos para poder viver esse momento? Estamos prontos para poder viver isso? Estamos prontos para ouvir o chamado de Deus e dizer, eis-me aqui, fui. Porque essa é a proposta final. Por mais que a gente possa pregar tudo de bom, que a gente possa viver nessa terra, tudo que a gente possa viver com a nossa família, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, acredite, o projeto não termina nessa terra. O projeto chama-se eternidade. Você está pronto para ir? Você está pronto para dizer, chega, deu meu tempo?
como nós estamos vivendo hoje em relação à volta de Cristo. Existe um projeto maior, e eu estou terminando agora. Existe um projeto maior do que os seus planos. Chama-se planos de Deus. Estavam eles esperando. Vai terminar agora. Vai acontecer agora. O sinal. Já foram 69 semanas. E Deus fala assim: calma aí que eu vou ali rapidinho. Vou falar com um povo que não me conhece. Vou me apresentar aos gentios. Vou me apresentar aos estrangeiros, tá? Calma aí. Só vai demorar alguns 1000 anos, mas já já eu volto. É óbvio que ele não falou vai demorar alguns 1000 anos. Mas é o que aconteceu. A história, para Deus, ela continua. Ela não termina quando a gente morre. Ela continua. Ela não termina aqui. Deus é eterno. E é uma história contínua. Para mim e para você, ela tem um fim nessa terra. Para Deus não. Então, ao longo do tempo, a gente vai vendo o que aconteceu e a história vai dando continuidade. E para o Senhor, ela nunca cessou. Cessa para mim e para você. Para as pessoas que vieram antes de nós. Dá um basta hoje naquilo que você chama de pecado. Dá um basta hoje numa vida profana. Dá um basta hoje, agora, naquilo que te atrapalha a andar com Deus. Dá um basta hoje. Quantas pessoas que eu converso, e às vezes as pessoas, olha, eu estava assim, eu estava desse jeito. Dá um basta nisso, filho. Acaba com isso hoje. E começa a andar com Deus a partir de agora. E começa a andar com o Pai a partir de hoje. Chega. Ah, mas será que vai mesmo voltar? Vai, filho, vai. Vai. Ao longo do tempo, todas as profecias se cumpriram. Todas elas. Não foi uma ou outra, todas elas. Então, a 70ª semana também vai se cumprir. Se cumpriram as 69, tu acha que a última não vai se cumprir? Vai se cumprir. Pode pesquisar, filho. Todas elas vieram acontecendo no seu tempo. Tudo que Daniel profetizou. Os reinos que se levantariam, os reinos que cairiam, tudo aconteceu, tudo. Então também vai acontecer a última semana. É a coisa mais lógica, mais óbvia de uma profecia, é você olhar para as profecias anteriores.
daquilo que o profeta falou. Não se cumpriu todas as outras? Então por que não vai se cumprir a última? Também vai se cumprir a última. E está muito próximo, querido. Está muito próximo. É um tempo que se chama agora. Se fôssemos falar numa visão profética, é um tempo que se chama agora. Não dá para a gente medir. Por que não dá? Porque os últimos acontecimentos já aconteceram há 70 anos atrás, pelo menos. Israel se tornar uma nação. Mar Vermelho dando vida. Qual o nome do mar, gente? É o outro, falei errado. O Mar Morto dando vida. Sai daí, Mar Vermelho. Mas ninguém falou nada. Quem lembrou foi eu. Mar Morto dando vida. Rios se secando. O evangelho sendo pregado em todo canto dessa terra. As Bíblias agora, por causa da inteligência artificial, está demorando um ano. Um ano é pouco tempo, tá? Para poder ser traduzida para os dialetos. Uma coisa é traduzir para uma língua que ela é falada por milhões de pessoas. Outra coisa é traduzir para uma língua de uma tribo. Então chega-se numa tribo e eles não têm a Bíblia, em um ano eles passam a ter a Bíblia. O tempo é chamado de forma profética, é agora. Vai se cumprir, querido. Da mesma maneira que estavam esperando Deus conosco e Ele veio, vai se cumprir a volta do Messias. Vai se cumprir tudo que foi profetizado. Eu não tenho o direito de ficar esperando, levando a vida do meu jeito. Eu não tenho mais esse direito. É um tempo de clamarmos por Jesus com toda a nossa casa, toda a nossa família, com pais, com filhos, com todos juntos. Esse é o tempo. Não sei se vocês viram o vídeo da abertura da Copa América. Eu estava vendo na internet, os caras largando o aço, falando a respeito de Jesus o tempo inteiro. Os pronunciamentos da abertura da Copa América foi em espanhol e em inglês falando de Jesus. Porque o tempo é agora. Ah, mas o mundo não vai gostar. Ah, mas a CBF, a sei lá o quê, a não sei mais quem, não vai gostar por quê? O tempo é agora. Eu não estou nem aí se eles não vão gostar. Tem um povo desse jeito. O tempo é hoje. Ah, mas eles vão falar de mim, mas eles vão pensar errado. Então eles vão pensar porque o tempo é agora. O tempo é agora. Ah, mas eu sou muito novo ainda. Eu não vivi tudo que tem para viver. O que tem para viver, gente? O problema do velho falando isso é porque ele é velho.
Não tem crédito, porque já passou por isso. Então, os mais novos, os adolescentes, os jovens, eles não conseguem entender isso, porque vai falar o seguinte: ah, mas você viveu o que tu queria viver. Aceitei Jesus com 24 anos. E depois que eu conheci Jesus de verdade, eu fiquei pensando, cara, por que eu não recebi a Cristo com 12, 13, 14 anos? Eu não tinha vivido a metade dos problemas que eu vivi. O tempo é agora. O tempo é hoje, querido. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, gente. O trabalho foi muito grande. Nós não temos, olha só, preste atenção, gente. Agora eu termino, fica tranquilo. Apesar que ainda está cedo. Mas eu estou muito tempo aqui falando já. Se eu, no meu pequeno conhecimento, preste atenção nisso, vamos ter um raciocínio lógico. Se eu, no meu pequeno conhecimento, lendo um pouquinho, assistindo algumas coisas, eu consigo perceber o que eu acabei de falar com vocês agora, que o trabalho de Deus é gigante. E que se fosse eu nos últimos dias, eu falaria assim: meu irmão, para. Tá falando besteira aí, tu não tem noção do que Deus fez pela gente. Não, mas olha só, eu era muito novo. Não, mas eu era muito velho. Não, mas o meu pai. Não, mas a minha mãe. Mas naquele tempo. Ah, mas eu não entendia. Por favor. O que Deus fez pela humanidade, não tem como a gente passar despercebido. Se eu, olha só, preste atenção, eu que não entendo nada. Agora imagina Deus, meu irmão, julgando você. Imagina Deus. Passa ninguém, filho. O crivo é muito apertado, passa ninguém. É pura misericórdia e graça de Deus. O que muda aqui, nessa palavra, é o que realmente você quer e o que você está fazendo. Eu estou nele e a palavra dele está em mim. Então tudo muda. Tudo muda. Tudo passa a ser diferente. Foi muito trabalho, gente. Se ele pega, desculpa ser repetitivo, mas eu preciso falar isso de novo. Se ele pega a videira e lança no fogo, o que ele vai fazer com que for enxertado? Somos nós. A videira, eu e você. Ele pega a videira e lança fora. O que ele vai fazer com o enxerto? Queridos, o tempo é agora. Isso não é para amanhã. Você não, quando eu estiver bem, quando eu estiver legal, quando eu estiver mais velho, quando eu tiver a idade, quando eu tiver filho, quando eu tiver terminado a faculdade. O tempo é agora. O tempo é hoje. Vamos ficar de pé. Pode apagar as luzes.